Bem, amigo do Blog Ser Flamengo, amigo da Nação Rubro-Negra. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre o valor das marcas, né, dos times de futebol, dando uma ênfase um pouquinho mais pro Flamengo. Eu tô aqui com o Pedro Daniel da BDO Brasil. Pedro, já quero te agradecer, né, pela oportunidade de a gente estar batendo esse papo. Parabenizar você também pelo trabalho que vocês fazem, né, contribuindo pro futebol brasileiro de alguma forma. Quiser deixar uma mensagem aí de boas-vindas aí pro pessoal que vai estar assistindo, pode ficar à vontade. Imagina, eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos. Sempre um prazer conversar aqui com vocês. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre você e sobre a BDO Brasil. Não, só para explicar, a BDO Brasil é a quinta maior empresa de auditoria e consultoria. Tá? A BDO no mundo também é a quinta maior. No Brasil a gente está com mais de 1.500 funcionários. E no mundo nós estamos falando um pouco mais de 60 mil funcionários. Falando especificamente da área de esportes, a gente é referência do setor, não só aqui no Brasil, mas também em alguns países europeus. Então, a gente atua com grandes clubes europeus, alguns clubes nos Estados Unidos, federações. E aqui no Brasil, especificamente, a gente já trabalhou direto e indiretamente com todos os grandes clubes. Até porque a gente teve a participação muito forte no Profut, né, no grupo. Eu fui um convidado do grupo de trabalho interministerial lá em Brasília. Então a gente acabou atuando já com todos os grandes clubes, como te falei, direto ou indiretamente. E a gente também teve alguns trabalhos em algumas arenas e empresas que investem no esporte também, a gente faz muito trabalho nesse sentido. E eu especificamente, eu fui consultor do Bom Senso no Fair Play Financeiro, eu montei todo o projeto de Fair Play Financeiro para o grupo e que posteriormente virou o que a gente conhece hoje como Profut. Então teve muito trabalho aí para o desenvolvimento desse mercado. O que me chamou a atenção, assim, o que me levou, né, vamos dizer assim, até vocês, vamos dizer assim, foi o estudo sobre o valor das marcas, né, dos times do futebol brasileiro, que é um estudo muito interessante, inclusive não só analisa os clubes, mas como as federações também, em termos de receitas, né, parte de finanças, né, federações. E sobre o valor das marcas, né, dos times de futebol brasileiro, eu queria que você falasse quais são os métodos que vocês utilizam para que vocês cheguem ao valor das marcas. Para explicar, na verdade, são três grandes pilares, membrados em mais de 30 indicadores. Tá? Mas o primeiro grande pilar é a parte de torcida, ou seja, qual que é a gama de consumidor que um clube consegue atingir. Então, não só o tamanho de torcida, mas qual que é a faixa etária, onde que está localizado, de que maneira, qual o potencial comercial dessa população, né, dessa gama de consumidores que o clube tem. Então, esse é o primeiro grande pilar. O segundo grande pilar é a parte de receitas, ou seja, aquilo que o clube consegue converter na parte comercial. Então, quanto que um patrocinador paga para estampar na camisa de um clube, quanto que a televisão paga para transmitir os jogos do clube, quanto que o torcedor está disposto a pagar, ou seja, qual que é o ticket médio dentro de um jogo de futebol para o público consumir de fato o clube. Então, tudo aquilo que é convertido em receita. E o terceiro grande pilar, ele é pautado em mercado, ou seja, onde ele está inserido. Então, imagina que um clube com as mesmas características, mas inserido no mercado mais desenvolvido, comercialmente falando, ele obviamente tem maior demanda. Então, a gente analisa também o mercado que ele está inserido. Então, são esses três grandes pilares membrados em mais de 30 variáveis. O Flamengo, né, em 2016, ficou pelo segundo ano seguido na liderança, né, que era do Corinthians. E o Flamengo conseguiu aumentar um pouquinho essa vantagem. A que se deve esse crescimento do Flamengo? E agora, assim, porque... E não só do Flamengo, mas também do Palmeiras, também que vem crescendo bastante. O Palmeiras que chegou a ser quinto, né, acho que quinto colocado, sexto, e também já está ali, se eu não me engano, em terceiro. É o modelo de negócios, né? Então, a atual gestão do Flamengo mudou um pouco o patamar do clube, no sentido comercial. Então, o Flamengo hoje é o clube que mais fatura com patrocínio no país, é o clube que tem o contrato de televisão mais vantajoso, ele tem um ticket médio interessante da torcida e, obviamente, ele tem a maior torcida do Brasil. Então, ele tem a maior gama de consumidores. E aí ficou muito claro, principalmente no ano passado, quando não teve o Maracanã para atuar, em grande parte do ano, que ele tinha torcida no país inteiro. Então, isso demonstra a capilaridade do clube e o potencial comercial dele, que transcende a parte regional.
diferente de outros clubes. Muitos clubes, por exemplo, o Grêmio e o Internacional são clubes que são muito mais focalizados no Rio Grande do Sul, né? Eles têm grandes torcidas no Rio Grande do Sul, mas se você for para o Nordeste, for para o Norte do país, tem muito pouca torcida, diferente do Flamengo. O Flamengo tem uma torcida muito grande, muito bem diversificada dentro do país. Tá? Então, o Flamengo, por isso, é a marca mais valiosa do país hoje. Falando no Palmeiras, o Palmeiras também, principalmente na última, na verdade, no último mandato da gestão Paulo Nobre, também mudou o seu patamar. E aí tem um fator que o diferencia dos outros clubes. Ele teve a Arena, a nova Arena, que é dele, ele tem o maior ticket médio do país, ele teve o maior público médio, né, e voltou a ter um patrocinador forte. Então, o Palmeiras hoje é o segundo clube que mais fatura com patrocínio. Tá? Então, diferente de anos anteriores, que o Palmeiras ficou muito tempo, na verdade, sem patrocinador master, sem a Arena. Então, o último ano, principalmente do Palmeiras, foi muito interessante comercialmente. Bom, como você bem colocou, e também está lá no estudo, e uma coisa que dá para reparar é que a partir de 2014, as arenas que foram construídas para a Copa e os clubes que tiveram envolvidos nisso, como Atlético Paranaense, o próprio Cruzeiro com o Mineirão, tiveram um grande crescimento no valor da sua marca, né? O próprio Palmeiras também, não foi para a Copa, mas construiu seu estádio. Eu queria que você fizesse uma avaliação, assim, se você pudesse dizer em que patamar estaria o Flamengo, ou pode chegar o Flamengo tendo um estádio, né, sendo ele o Maracanã ou um outro estádio que ele possa explorar de maneira comercial e consolidar realmente o sócio-torcedor. Ele tem um crescimento, vamos dizer assim, a nível da torcida do Flamengo, que hoje ele é sétimo, está em sétimo lugar, se não me engano, com 75, 76 mil sócios-torcedores. Dá para prever o Flamengo conseguindo consolidar o sócio-torcedor e tendo um estádio? Sim. Na verdade, são duas coisas até distintas. Independente se ele é proprietário ou não do estádio, a questão do sócio-torcedor é muito mais impactada pela, na verdade, falta de previsibilidade de onde ocorrerão os jogos do Flamengo. Tá? Então, para o torcedor ser sócio-torcedor do Flamengo, mas não saber se tem o direito de assistir, porque o Flamengo joga em Natal, joga em Brasília, joga, né, principalmente no último ano, isso realmente afasta, né, deixa o sócio-torcedor um pouco, ele deixa de ter aquele benefício, né, aquela certeza, aquela vantagem. Então, acho que isso que afeta mais, e não dele ser proprietário ou não de uma arena. Agora, em relação ao Maracanã, todos sabem que sim, é o melhor casamento que existe tanto para o Flamengo quanto para o Maracanã. E isso sim potencializaria muito os ganhos. Óbvio que existem diversos modelos que você pode interpretar para essa parceria ou para essa concessão, né? Mas sim, ali poderia ser a casa do Flamengo, que seria muito interessante comercialmente, tanto para o Maracanã quanto para o Flamengo. O Flamengo recentemente teve uma situação muito chata, que foi a prisão do vice-presidente de futebol, e eu ouvi diversas opiniões, inclusive entrevistei o Ami Somog. Alguns dizem que isso não influi na imagem do clube. O Amir, que é um especialista, né, na área de marketing e tal, falou que arranha sim, mas nada que possa prejudicar o Flamengo. Na sua avaliação, você acha que uma situação dessas, vindo dentro do Flamengo, né, pregando transparência, credibilidade no mercado, hoje conseguindo patrocínios que antes, vamos botar, 5 anos atrás, a gente não imaginaria que o Flamengo estaria na liderança hoje, né, com a camisa mais valiosa do futebol brasileiro. Você acha que isso pode prejudicar a curto ou a longo prazo o Flamengo de alguma forma? Acredito que não, até pela maneira como foi conduzida, né? Então nós estamos falando de um executivo, na verdade, que foi afastado por outros motivos que nada tem a ver com o clube, né? Então a instituição como um todo não tem um controle sobre as pessoas. Então não acredito não que se tivesse alguma coisa mais relacionada ao clube, eu imagino que aí sim a gente teria algum problema, mas não foi o caso. Ele não está mais participando do clube, né? Então tem toda uma questão que não acredito que isso influencie, não seria contraditório com o discurso, né? Que foi a sua pergunta, né? Não seria contraditório com o discurso de transparência, não. Agora eu queria que você fizesse assim, uma avaliação das marcas do futebol brasileiro. Nós temos aí alguns problemas, por exemplo, com a CBF, né, com ex-dirigentes presos, o atual presidente não pode sair do país, né, as federações que hoje, principalmente a do Rio aqui, que há uma grande dificuldade, principalmente com o Flamengo, que divergem em diversas situações.
como que você avalia hoje né, o valor da marca do futebol brasileiro? Antes até, para mim não me alongar muito, por exemplo, eu estava vendo uma vez o Zico falando lá no evento lá do Jogo das Estrelas, e ele contando que ele, tava lá no... onde ele estava agora? No Iraque, né? Não, no Iraque não. Na Índia. Que ele estava na Índia vendo lá o campeonato de não sei da onde, de uma região, tipo assim, inexpressiva perto do Brasil, e que o futebol brasileiro não é vendido lá fora. Como que você avalia assim, o valor do futebol brasileiro hoje, né, vamos dizer assim, para os outros mercados? Na verdade, a gente tem uma lição de casa anterior, né, antes de você internacionalizar. Então, você comentou não só a confederação, federações estaduais, mas a gente tem que fazer, na verdade, um planejamento estratégico do futebol brasileiro como um todo. E aí eu digo o seguinte, qual que é a finalidade da confederação, qual a finalidade da federação estadual, né? A gente tem que pautar qual seria o incentivo para os clubes, quem seria o órgão regulador para tal, porque aí a gente está falando de mercados desenvolvidos, aí das duas uma, ou a gente tem um órgão regulador, tá? Então, por exemplo, na UEFA, todos os clubes são obrigados a cumprir as regras do fair play financeiro que foi pautado pela UEFA. Se você vai para o mercado norte-americano, por exemplo, nós estamos falando de uma Major League que tem seus franqueados, ou seja, os clubes, na verdade, são franquias dentro de uma liga que também seguem as regras da liga como um todo, como qualquer outra franquia. Então, aqui a gente precisa criar essa cultura de incentivo, uma coisa que hoje não tem. Então, hoje, por exemplo, se um clube, é o que a gente chama de doping financeiro, quando um clube deixa de pagar imposto, ou deixa de pagar um credor, mas contrata um camisa 10 e ele é campeão, a gente fala que é um modelo de gestão, porque ele é o campeão, né? Então o incentivo acaba sendo inverso. Então a gente não tem um órgão fiscalizador que regularia esse mercado. Então acho que primeiro a gente tem que arrumar a casa, para depois sim, aí sim você consegue atrair empresas, você consegue atrair investimento, aí fica muito mais transparente, com regras de governança clara que facilitam os investidores. E aí sim você consegue internacionalizar, porque não faz sentido... hoje a gente vê, por exemplo, eu passei 10 dias na Premier League, em outubro. A Premier League convidou uma delegação aqui no Brasil para que nós conhecêssemos não só a estrutura dela, como os principais clubes. E aí a gente vê, na verdade, uma empresa. Eu entrei dentro de uma empresa que tem a sua área de governança, a sua área de marketing, a área de mídias sociais, e todos pautados junto com os clubes. E aqui eu não vejo essa união. Né? Então, se você não consegue fazer um mercado maior, o bolo maior, consequentemente, os clubes não vão crescer, salve algumas exceções, como a gente vê hoje nesse mercado. Então, internacionalizar acho que é o segundo passo. Tá? Então, a gente tem que ainda fazer uma reflexão mais profunda do nosso mercado e de que maneira a gente consegue estruturar o nosso mercado, que hoje a gente ainda não tem isso. O que você deve ter acompanhado aí um projeto do deputado federal Otávio Leite, que é a SAF, né, que é a Sociedade Anônima do Futebol, que seria para transformar o clube em empresa, que inclusive, vamos dizer assim, acabaria com alguns problemas que a gente tem nesse lance do voluntariado. Muitas pessoas são contra, né, da gestão amadora. Se você tivesse conhecimento assim, um pouquinho mais profundo desse projeto, eu gostaria que você falasse dele. E o que você acha, se os clubes brasileiros, que a sua grande maioria, 99%, é no amadorismo, né, no voluntariado, se você acha que eles devem partir para 100% da profissionalização? Olhando de uma maneira mais macro, sim, a gente sabe que é um caminho irreversível. O ponto é a maneira como as coisas estão estruturadas hoje. Então, a gente tem que lembrar que os clubes têm autonomia sobre sua gestão. Então, a gente não pode impor nada. Inclusive, na própria redação do Profut, eu desenhei isso junto com o Otávio Leite, com o deputado Otávio Leite. A gente colocou exatamente que um adendo dentro desse projeto de que os impostos reduziriam a 5%, né, a soma dos impostos que os clubes pagariam reduziria a 5% na adesão ao Profut. Depois foi barrado por outros motivos, que também não vem ao caso aqui a gente discutir, mas eu acredito que seja um caminho irreversível. O ponto é que acontece internamente no clube. O dirigente hoje não é responsável como pessoa física dentro do clube, né? Então, se ele quebra o clube, né, ou se ele endivida o clube, se ele faz uma gestão temerária, que a gente chama de gestão temerária, não acontece nada. Eu não conheço nenhum dirigente que foi
acusado como gestor temerário. Infelizmente, ainda eu conheço a lei, mas não conheço ainda ela na prática. Em segundo, existem os períodos de mandato, né, dentro de um clube de futebol, de 2 ou 3 anos. Aí é óbvio que é muito mais fácil para o cara endividar, o dirigente entrar, endividar o clube, porque não é ele que vai pagar. Ele não vai estar mais lá. Então, eu prefiro contratar um camisa 10 que ganhe seus 500 mil reais por mês. Eu sei que eu não vou ter condição de pagar, mas até ele entrar na justiça e o Fórum Trabalhista atender ele, já não estou mais eu aqui. Então, acaba criando um incentivo inverso. Tá? Isso a sociedade anônima do futebol reduziria. Mas aí você precisa de um órgão regulador para isso. Então, é uma discussão um pouco mais ampla, que não entraria tão simples. O que a gente faz com o social? Separa? O que faz com os associados hoje? Eles são donos dos clubes, né? Os clubes são clubes sociais. Separaria, mas eles ganhariam cotas, eles teriam influências. Será que a gente faria um modelo alemão, que é o 50% mais um, né? Deixaria o clube como dono, mas abriria para outros investidores? Ou simplesmente, que nem no mercado inglês, que aí você abre de fato, é empresa, você pode até lançar ação na bolsa, faz da maneira que você quiser, porque é uma empresa mesmo. Então, há uma discussão muito mais ampla de qual seria o modelo ideal aqui no Brasil. Mas eu acredito que uma coisa é certa, o atual modelo não funciona. Essa é uma coisa que a gente já sabe. O modelo associativo atual não funciona, sem um órgão regulador. Até eu estava vendo, logo quando saiu começou a pipocar, né, vamos dizer assim, na mídia, sobre esse projeto do Otávio Leite, e eu vi também, acho que foi na revista Época, que lá ele deu um exemplo do futebol alemão, né, que ele foram vendidos, colocou acho que 25% do clube no mercado, e os três patrocinadores do clube foi lá e comprou esses 25%, né, e a parte, vamos dizer assim, os sócios continuaram sendo donos. Você acha que talvez esse tipo de modelo seria mais adequado aqui para o Brasil do que, por exemplo, abrir e colocar tudo na bolsa? Colocar tudo na bolsa, aí falando como economista, é impossível, tá? Né? Pelo menos num médio prazo, não vou nem dizer só curto, num médio prazo, tá? Pela simples a regulação da CVM, seria impossível num espaço de tempo menor do que 5, 6 anos. Impossível. Tá? Então, eu acho que para o atual momento, sim, um modelo associativo, e aí sim você abre com uma sociedade anônima do futebol, a parte do futebol profissional, que aí sim você pode quebrar ele em percentuais. Na Alemanha, exatamente assim. O próprio Bayer, a Audi é acionista, o do Borussia, várias grandes empresas são acionistas, porque é interessante, é um ganha-ganha. Então, sim, eu acho que hoje, para o modelo brasileiro, para ele se adaptar até, deveria ser um modelo associativo, de que você separa o futebol profissional do clube social, tá? Mas o clube social não deixa de ser o dono, né, em termos de cotas do clube. Então, você não perderia, não teria um racha tão forte, até porque os clubes não estão preparados para isso. Se você abrisse como empresa todos os clubes, vários já abririam falidos. Então, dentro dos 700, nós temos hoje 730 clubes profissionais no Brasil. Eu tenho certeza absoluta que não restariam mais que 200, com certeza absoluta não restariam, se a gente abrisse como empresa. Tá? Então, não acredito que seja o modelo ideal para esse momento no Brasil. Antes de eu fazer a próxima pergunta aqui, é só para colocar uma dentro que o Flamengo colocou no estatuto, né, a lei de responsabilidade fiscal. Então, hoje, qualquer dirigente que causar qualquer dano, né, ao Flamengo, ele vai... Se ele não pagar, o Bandeira vai pagar, coitado. Na verdade, pela lei, a lei do Profut colocou isso. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda não vi ninguém punido. E eu sei que está cheio de clube que está inadimplente dentro do refinanciamento. Então, de novo, existe a lei, mas não existe o órgão fiscalizador. É aquela coisa de lei de trânsito. Se não tiver eu esqueci como é que chama no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, em São Paulo é CET. Se você não tiver o amarelinho na rua, né, o marronzinho, não tem lei, né? Você não precisa colocar, porque é a multa que faz as pessoas cumprirem as regras. Agora eu queria que você fizesse uma rápida avaliação assim, do marketing esportivo brasileiro, né, e da gestão financeira do futebol brasileiro como um todo, assim, na sua avaliação. Na verdade foi criada uma bolha muito forte, principalmente Copa do Mundo e Olimpíada. Então foi criada uma sensação de que
era um mercado que iria expandir muito e crescer, muitas empresas internacionais, mas ser uma enxurrada de dólares. E, na verdade, isso não se converteu, e quem já atuava na área também sabia um pouco que isso não ocorreria, né, da maneira como estava sendo vendido. Tá? O ponto é que, de novo, no mercado esportivo, ou você cria as regras de governança, ou você não consegue atrair empresa, você não consegue atrair investimento. Os investimentos só vêm com transparência, não tem jeito, não existe não existe um milagre. Então, isso não é só no futebol, são em outros esportes, né, também. Então, as regras, os princípios básicos de boas práticas, balanços auditados por empresa independente, regras de conduta, norma de conduta, né, processo. Então, hoje, não só, eu não estou falando só de clube de futebol, tá? Mas em várias confederações, as áreas não se falam, então fica muito aquela coisa do pessoal e muito pouco profissional. Então, tanto é que quando muda a gestão, muda tudo, né? Os patrocinadores vão embora, os próprios funcionários mudam, o turnover é muito alto. Por quê? Porque não é um planejamento estratégico, né? Não há um planejamento de médio prazo. Então, o mercado aqui no Brasil ainda não se profissionalizou, mesmo com essa Olimpíada, Copa do Mundo, tudo correndo aqui no Brasil. Infelizmente, ainda não. Minha última pergunta agora, eu vi lá no estudo em que vocês falam assim sobre as novas arenas, né? Entretanto, destacamos o enorme potencial para o mercado de entretenimento que as novas arenas podem proporcionar ao Brasil. Dentro disso, eu queria que você falasse como que você vê a exploração hoje, né, dos clubes que têm, né, suas arenas, seus estádios, e qual o modelo que você considera ideal e assim, vai ficar quase 3 perguntas. E colocando como que você acha que o Flamengo, no caso assumindo a gestão do Maracanã, como que ele deveria explorar o Maracanã comercialmente? O Maracanã, no último ano, em 2015, né, o último ano completo de operação, ele já fechava a conta. Tá? Aí eu não estou entrando no mérito de quanto custou para construir, mas estou dizendo da operação mesmo, o estado operacional. Ele já fechava a conta em 2015. Tá? E nós estamos falando do terceiro ano de operação. Tá? Então, ele é totalmente viável, isso é um fato. Tá? E aí você tem a exploração não só em dias de jogo. Você tem o Tour do Maracanã, no caso você tinha os patrocinadores, você tem os grandes eventos, shows. Então, é totalmente viável e o Flamengo conhece bem esse business plan. Tá? Agora, nós estamos falando no Brasil hoje de 14 novas arenas. Tá? Então, tem não só as da Copa, mas tem o Allianz Parque e tem o do Arena Independência também, é uma outra arena, e do Grêmio, que não participou da Copa. Tá? Então, são arenas que você tem um potencial diferenciado. Se você me perguntar, poxa, mas todas as arenas são rentáveis? Não, fato que não. Tá? Mas já que muitas são públicas, com investimento público, aí sim você poderia fazer um trabalho interessante de incentivo a trazer grandes eventos, não só shows, mas eventos de negócios, você criar novas plataformas de negociação, atrair empresas para esses mercados, porque é a única maneira. Muitos estádios de futebol não tem futebol, não tem demanda para tal. Então, para essas não, mas para pelo menos metade delas, eu tenho certeza que sim, são viáveis. Eu citei o exemplo do Maracanã, mas o Mineirão é um outro exemplo prático disso. O Allianz está aí, os números deles são abertos para isso. A Arena do Grêmio é um outro exemplo bom. A Arena do Atlético Paranaense. Então, a gente trouxe um UFC, você tem outros eventos. Ou seja, é muito interessante para o mercado do entretenimento, não só para um jogo de futebol. Então, nisso sim, inclusive a BDO trabalha muito com algumas arenas, exatamente para potencializar esse ganho com o entretenimento como um todo. O futebol é uma parte do entretenimento. Só para finalizar, assim, qual modelo que você... Aí você pode, dentro dos que você conhece aí, até do mundo, qual modelo que você considera ideal de exploração? Que assim, não existe um modelo ideal, né? Falando para as arenas no Brasil, cada uma tem uma peculiaridade diferente. Não adianta a gente achar que o modelo do Maracanã funcionaria na Arena Pantanal, porque não funciona, né? Eu acredito que, em termos de estádio de futebol, tá? O Camp Nou é um modelo, um exemplo prático, mas aí a gente tem que lembrar que também ele está atrelado a um grande clube, né? Então, aqui no Brasil, as arenas que já estão atreladas aos grandes clubes,
ela já tem a receita recorrente, é muito mais fácil de você explorar. Tá? Agora, eu citei da Arena Pantanal, mas Arena das Dunas, Arena... eles têm mais dificuldade, por quê? Porque não tem um clube local, ou seja, não tem aquela receita recorrente de jogos, né, de eventos, de jogos. Então, aí sim, o modelo de negócio você tem que ser totalmente voltado a shows e eventos corporativos, tá? Porque senão você não paga a conta. Nós estamos falando de um custo de operação, dependendo do estádio. Você falou do Mané Garrincha, mas nós estamos falando não só do Mané Garrincha, mas desses principais, nós estamos falando de quase 10 milhões, 12 milhões ano. E aí, para você fazer isso de receita, é muito complicado. Tá? Então, sendo bem honesto, a gente fez um trabalho lá na Europa, só para não estender muito, na BDO Portugal, depois da Euro 2004, eles criaram várias arenas, né, construíram várias arenas, e um dos nossos relatórios, na verdade, era o seguinte, é mais barato você implodir. Né, para uma daquelas arenas, era mais barato implodir. Porque se você jogar num médio prazo, você vai ver que, na verdade, só o custo de manutenção dela não compensa para você ter aquilo. Então, é mais fácil você implodir e criar outra coisa lá dentro que é mais barato. Eu acredito que existem arenas aqui no Brasil que esse seja o final mais adequado financeiramente falando. Pedro, eu quero te agradecer, cara, por esse papo aqui. Já aprendi demais aqui ouvindo você falar e queria que você, antes de você encerrar aí, que você deixasse aí pro pessoal como que o pessoal te encontra, como é que ele pode baixar o estudo de vocês, o que vocês mais oferecem para o pessoal que se interessa nessa área de marketing, negócio, né, estádio. Uhum. Não, primeiro eu agradeço mais uma vez o convite, peço desculpas também pela correria, a gente vai sempre trabalhando bastante, mas é por um bom motivo, mas como eu falei, aqui na área de esportes, no Brasil, a gente atua com os clubes, federações e principalmente com as empresas que investem no esporte. Tá? Então, a gente faz muito modelo de negócio para as empresas que querem entrar no esporte e não sabem de que maneira. Qual seria a melhor maneira para o seu core business. Tá? Todos os nossos estudos, a gente faz bastante publicação, todos os nossos estudos estão no nosso site, que é BDO Brasil, tá? Brasil com Z. Mas, de qualquer maneira, meus contatos são abertos, para quem quiser, pedro.daniel@bdobrasil.com.br, Brasil com C. Pode, se quiser vir aqui tomar um café, quem quiser tirar alguma dúvida, não entendeu o relatório, é só entrar em contato, eu estou aqui à disposição, exatamente, acho que com o objetivo, como todos nós, de desenvolver esse mercado. Esse aqui acho que é o grande core para todo mundo aqui. Um grande abraço, Daniel, espero que o pessoal tenha gostado, o pessoal gosta muito desse papo, né, acho que é um assunto hoje também que povoa, né, nos assuntos de futebol. Deixar um abraço aí pro pessoal aí que curtiu. E Pedro, obrigado aí, parabéns pelo trabalho de vocês. Um grande abraço. Eu que agradeço mais uma vez, um abraço a todos. Once you are Flamengo,